Amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, livro segundo, escreveu aqui, na verdade, o escritor de Hebreus é anônimo, né? Fazem referências ao apóstolo Paulo, a outros. Livro aos Hebreus, capítulo de número 11, a partir do verso de número 2 até o verso de número 4. Carta aos Hebreus. Hoje nós começamos a nossa série Heróis da Fé, vamos falar sobre Abel. Teremos aí 9 mensagens seguidas a respeito dessa série de mensagens. Abel, tá? Hebreus capítulo 11, a partir do verso de número 2, diz assim: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. Vai comigo agora lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo de número 4. Livro do Gênesis, capítulo de número 4, diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e a ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Feche seus olhos nesse momento. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que a palavra gere fruto na sua alma. À medida da sua fome, da sua sede por Deus, será a revelação que o Espírito de Deus trará ao seu coração nessa noite. Senhor, nós nos abrimos, ó Deus, e nos doamos totalmente ao controle do teu Espírito. Fale conosco, Pai, fale conosco nessa noite. Revele-nos, ó Senhor, a verdade dos céus. Revele-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem para esse tempo, para a sua igreja, para os teus filhos, para que, ó Senhor, possamos ser alimentados, ó Senhor, por tuas verdades. Fale aos teus filhos, que a tua palavra venha, ó Deus, como uma semente, ó Deus, ao nosso coração, para que ela gere os frutos devidos e que ela gere o entendimento da tua revelação sobre nós. Tenha liberdade, fale conosco, manifesta sobre este lugar e sobre esta casa a plenitude dos céus, em o nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos, quando nós olhamos esses dois textos, o texto de Hebreus do capítulo 11 e o texto de Gênesis do capítulo 4, nós temos aqui a primeira, na integralidade no livro de Hebreus, a referência de homens que fizeram a história, homens das quais até na sequência do livro de Hebreus fala
que não eram dignos dessa terra, homens justos, íntegros, tementes a Deus, homens que se desviavam do mal, homens que tinham o seu coração dedicado integralmente à vontade de Deus, ao reino de Deus, e que marcaram com a história da sua vida, marcaram através de ações, marcaram através de manifestações dadas a Deus, marcaram através de uma dedicação da sua alma, de uma oferta do seu coração, ou de um cumprimento de andarem com Deus e na prática de caminharem com o Senhor, tiveram o respaldo dos seus nomes como destaque, como um legado, não somente como uma vaga lembrança, mas homens que deixaram notáveis na história, deixaram notados no rol não somente da Bíblia, mas de toda a humanidade, aquilo quanto poderia ser de ensino e prática para todos nós. Assim, quando olhamos, nós vemos esse, dentre os destaques, a vida de Abel. Abel, se nós observarmos o que acabamos de ler no livro de Gênesis, capítulo 4, ele nos fala que Abel foi um dos primeiros filhos que Adão teve. Adão teve 5 filhos, assim, da sua própria descendência, né? Saindo da sua própria descendência. Houve Caim e Abel, que eram os 2 meninos, mais 3 mulheres que saíram de Caim e Abel, que saíram de Adão e Eva. Vieram depois disso a descendência, né, que foi se estendendo tanto de Caim quanto das outras filhas que Adão e Eva tiveram. A Bíblia nos diz que Caim nasceu primeiro e logo em seguida veio Abel. Alguns escritores até consideram como se eles fossem gêmeos, mas a Bíblia ela é muito clara em dizer que Caim nasceu primeiro e em razão da promessa dada por Deus, porque Deus ainda falava com Adão e com Eva, mesmo depois de terem saído do jardim do Éden. Éden era um ambiente, um lugar de delícias. O que eles perderam foi o jardim onde eles tinham um contato com Deus, um relacionamento com Deus, onde Deus descia todos os dias e conversava com o homem, mas através do pecado aquele relacionamento foi rompido e precisou-se depois de haver uma restauração do relacionamento, e a restauração desse relacionamento do homem para com Deus só veio mediante a sacrifícios. É por isso que durante toda a história da Bíblia nós vemos ovelhas sendo sacrificadas, pombos sendo sacrificados, animais que eram oferecidos, e aquele sangue daquele animal, ele encobria o pecado, até que chegou um tempo em que veio Jesus, o homem sem pecado, sem mácula, sem mancha, para que a vida de Jesus trouxesse uma nova história para o mundo, e os pecados que até então eram encobertos pelo sangue de Jesus foram remidos, nos dando livre acesso ao trono da graça. O livro de Hebreus capítulo 9, verso 22, nos traz muito claro a respeito disso, que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. Quantos já foram lavados pelo sangue de Jesus? É o sangue de Jesus que nos traz salvação. O ponto épico da história entre Caim e Abel demonstra 2 personalidades completamente distintas. Nós vemos Caim, que era lavrador, que era agricultor, que era um homem da terra. E nós vemos Abel, que era o homem da pecuária, era o homem que cuidava dos animais, que gostava de pastorear, gostava de cuidar das ovelhas, dos novilhos do seu pai. O que nos chama muito a atenção dentro desse texto é que, mesmo havendo uma personalidade muito antagônica, muito destoada um do outro, muito diferenciada, a Bíblia nos traz algumas referências sobre Caim, dizendo que Caim era mau. Caim era um homem que tinha um orgulho impetrado no seu coração. Por quê? Porque ele se achava
que ele era o filho da promessa. Que filho é esse da promessa? Porque Deus, quando trouxe o juízo sobre a serpente, ele trouxe uma palavra dizendo a Eva: olha, Eva, sobre a serpente, a cabeça da serpente vai nascer o filho da mulher, e esse filho da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E a Eva, então, naquele momento, quando recebeu essa palavra de Deus, ela achou que o filho seria Caim. Quando nasceu Caim, a primeira ideia dela veio dizendo: olha, vai nascer Caim, Caim vai pisar na cabeça da serpente, então nós vamos ter o nosso pecado sanado e a nossa vida vai voltar novamente ao relacionamento com Deus. É por isso que no capítulo de número 4, ele inicia-se dizendo que quando nasceu Caim, ela colocou o nome de Caim de alcancei do Senhor um varão. Ou seja, o favorecido de Deus. O favorecido que trará a transformação para a minha vida, para a minha família, para esse tempo. Ela achava que a remissão viria por intermédio de Caim. E quando nasce logo em seguida Abel se torna como se fosse o desprezo. É por isso que o nome de Abel, ele é referente como se fosse um sopro, algo dissipado, algo que não teria muito valor, algo que seria desprezível. É essa a identidade que Eva tinha entre Caim e entre Abel. Depois que o pecado acessou esse ambiente de relacionamento entre Deus e o homem, a maneira de retornar esse relacionamento rompido pelo pecado seria mediante somente a apresentação de algo a Deus. A reconciliação sempre vinha mediante a oferecer algo diante de Deus, a entregar uma oferta para a remissão diante de Deus. É por isso que Caim e Abel aprenderam com o seu pai, dizendo: olha, Adão falou, você quer agradar a Deus? Ofereça a Deus um sacrifício. Você quer honrar a Deus? Apresente a Deus uma oferta de gratidão. Apresente a Deus. Sabe o que Adão estava ensinando? Falou assim: olha, o relacionamento entre o homem e Deus foi rompido pelo pecado, mas o que ata esse relacionamento para o homem para com Deus é a oferta da sinceridade do seu coração, a oferta da singeleza, da integralidade do seu caráter no altar de Deus. O que Adão estava ensinando para os seus filhos era falar para os seus filhos: olha, Abel, Caim, você quer honrar a Deus, você quer agradar a Deus, você quer dar a Deus o melhor do que Ele merece, ofereça ao Senhor uma oferta de gratidão. Adão estava ensinando a prática da honra no altar aos seus filhos, falando: olha, não dá somente aquilo que lhe sobreja, não dá somente aquilo que lhe reste, mas dê a sua vida, dê tudo que você tem, dê tudo que você pode, porque tudo que você oferecer ainda assim não pagaria o favor e a graça e a misericórdia de Deus. É por isso que o salmista que nós acabamos de ler no Salmo de número 116, verso 2, diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Nada paga o favor de Deus sobre nós. Nada paga o sacrifício de Jesus sobre nós. Nada paga o amor de Deus, Adão, por nós. Nada paga. Enquanto Abel apresentava dos seus animais um sacrifício ao Senhor, Caim apresentava dos seus frutos da terra. Entenda, algo que fez trazer a rejeição da oferta de Caim e a aceitação da oferta de Abel foi um grande questionamento que eu fiz para com Deus. Meditando dentro desse texto, eu falei: Senhor, se a oferta de manjares, a oferta de cereais era aceita pelo Senhor, e a oferta feita por Abel, que era a oferta de animais, também era aceita, o que fez o Senhor rejeitar a oferta de Caim e aceitar a oferta de Abel? E eu, nesse momento, quando eu comecei a meditar, eu entendi algo interessante, pastor Célio, que quando nós entramos ainda aqui no capítulo 4 do livro de Gênesis, o homem não comia carne. O homem foi comer carne só depois do dilúvio, lá no capítulo 9 de Gênesis.
Então o que acontecia? Até o capítulo 9 de Gênesis, até esse exato momento, Abel cultivava os animais, não para se alimentar deles, não para se beneficiar deles, não para tê-los como uma forma de sustento, mas única e exclusivamente para agradar ao Senhor, para honrar ao Senhor. Sabe qual foi a grande diferença da oferta de Caim para a oferta de Abel? É que Caim, ele pegou o que sobrejava, o que estava dentro do seu ambiente ali, ele pegou os frutos e apresentou um cesto ao Senhor. Mas Abel não, Abel ele cultivava os novilhos, ele alimentava os novilhos, ele dava sustento aos novilhos, mas ele não comia, ele não participava daquilo, ele fazia aquilo somente para agradar ao Senhor, somente para honrar ao Senhor, somente para falar: olha, eu estou dedicando as ovelhas, eu estou dedicando o meu novilho, eu estou dedicando esses animais para que o nome do Senhor seja glorificado, para que eu apresente uma oferta santa ao Senhor, para que eu apresente uma oferta de gratidão ao Senhor. Ele fez isso somente pela expressão que ele tinha de amor e adoração e honra que ele tinha ao Senhor. Então o Senhor aceita a oferta de Abel. Mas por que não aceitaria a oferta de Caim? A questão não está somente naquilo que nós podemos dar ao Senhor, mas está no a mais que podemos oferecer ao Senhor. Porque aquilo que está dentro do nosso toque, aquilo que está dentro do nosso ambiente, aquilo que é fácil de acessar, é simples. O difícil é entregar a Deus além daquilo que nós podemos oferecer. Sabe aquele negocinho a mais que você precisa e pode dar ao Senhor? Sabe aquela dedicação a mais que você precisa e pode honrar ao Senhor? A questão não está vir no culto, não está participar de tudo, não é ser ou estar ou participar de uma reunião, mas apresentar-se como oferta integral ao Senhor. A minha oferta está envolvida não somente naquilo que eu dou, mas naquilo que eu sou. O que Abel estava entregando ali no altar do Senhor era o reflexo daquilo que ele era. A sinceridade, a integridade, o caráter e a devoção de Abel estava refletido naquele momento. Por isso que lá no rol do livro de Hebreus, ele é considerado como homem justo. Olha que interessante. Eu não cultuo porque o pastor me pede. Eu não cultuo porque eu tenho culto de domingo, eu tenho que ir, o pastor precisa de me ver, eu tenho que ir na quarta-feira. Não. Mas eu faço isso porque eu amo a Deus, porque eu honro a Deus, porque eu quero entregar o meu melhor ao Senhor, e o meu melhor ao Senhor não está somente na expressão da celebração, porque a celebração só é a simples revelação do meu secreto para com Deus. Quando eu estou no secreto com o Senhor, eu revelo no público o meu secreto, e o meu secreto se torna a expressão da minha oferta para com Deus. Sabe o que Abel estava fazendo por tanto tempo? Ele estava cultivando, ele estava semeando, ele estava guardando os animais, sabendo que um momento Deus ele estaria e receberia a sua oferta de gratidão. Ele saberia que Deus mais cedo ou mais tarde pediria-lhe uma honra, uma oferta, um sacrifício, e ele dedicaria o melhor dele, da sua vida. Ele entregaria no altar do Senhor. Não era somente mais um novilho, mas era o novilho. Querido, o que me chama mais atenção dentro desse texto é que aquilo que Abel expressou diante de Deus foi a revelação do próprio Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Entenda alguns segredos espirituais que nós vemos nessa palavra. Primeira delas, ande em sensibilidade no Espírito, para que você possa oferecer algo que agrade a Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Abel viu o que agradou a Deus. Quando
Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles foram se refugiar foi para pegar uma folha de figueira, porque eles viram que eles estavam nus, para tentar se esconder. Mas no capítulo 3, no verso 21 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus olhou, matou um animal, pegou da pele do animal e vestiu eles. Aí então Abel captou a mensagem e falou: ei, eu sei o que Deus quer. Eu entendi o que Deus quer. Eu não sei se você está captando o que Deus está falando aqui nessa noite. Aleluia! A oferta que ele ofereceu no altar revelou a sensibilidade no espírito que ele tinha. Ele falou assim: olha, eu sei o que Deus quer. Deus quer muito mais do que o vegetal. Deus quer muito mais do que os frutos. Deus quer a entrega por inteiro. Abel se recordou do que ele havia vivido naquele momento. Ele havia entendido qual era a realidade dos céus. A folha representava um engano do homem. A folha representava um engano, por isso que quando Deus olhou a oferta de Caim e viu para a oferta de Caim, ele lembrou: ei, Caim está querendo me agradar, está tentando se esconder, como Adão tentou se esconder atrás da figueira, da folha de figueira. É por isso que quando você olha no livro de Mateus, capítulo de número 11, quando conta a história de que Jesus passando, ele amaldiçoou a figueira, porque a figueira não dava frutos, não dava folha, não tinha os seus frutos dentro da figueira. A primeira coisa que eu vejo, aqui eu conjecturo na minha mente, que Cristo, quando ele olhou aquela árvore cheia de figueira, cheia de folhas, mas não tinha frutos, ele lembrou de Adão e falou: ei, essa figueira está tentando me enganar. Ele lembrou de Adão quando Adão se escondeu e se colocou uma folha de figueira, enquanto a oferta de sacrifício de Abel representava a remissão dos pecados pelo sacrifício de Jesus. Aqui Deus está falando sobre reatar o relacionamento, enquanto ele estava somente encobrindo. Naquele momento, a oferta de Abel traria o reflexo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que foi entregue como ovelha muda ao matadouro, que morreu e não abriu a sua boca, e foi aspergido o seu sangue na cruz do Calvário, não mais para encobrir o pecado do homem, mas para perdoar o pecado do homem, de toda injustiça, de todo pecado, de todo juízo, de toda opressão, e dar livre acesso ao trono da graça. Segundo segredo que eu vejo dentro desse texto: fuja das companhias de Caim. Sabe quais são as companhias de Caim? São aquelas que estão com você, mas não querem ver o seu bem. Ande com quem celebre as tuas conquistas e não com quem te tolera. Viva em um ambiente onde você será celebrado e não tolerado. Caim andava com Abel, mas já tinha rancor e inveja de Abel. Ele só estava esperando um momento para poder matar o seu irmão. Foi o primeiro homicídio que aconteceu na terra. Pensa se naquela época já era ruim, a ponto de matar o próprio irmão. Ele só estava esperando a oportunidade para acontecer. Fuja das más companhias. Fuja de quem não tem nada de Deus para você. Largue ambientes que não te são sadios. Ambientes que não te levam nada de Deus, não te atraem nada de Deus, não te levam, não te apresentam um relacionamento intenso com Deus. Se você caminha com alguém que não te leva para um ambiente secreto de relacionamento com Deus, fuja! Sabe que nós estamos vivendo um tempo de alerta. A igreja precisa alertar, precisa de acordar. A gente passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e mantemos as mesmas práticas. Sabe por quê? Porque toleramos. Sabe por quê? Porque aceitamos. A partir do momento que nós nos posicionarmos no reino de Deus e tomarmos um posicionamento como filhos de Deus, nós nos tornaremos influência para esta geração. Então as pessoas que estiverem ao nosso lado serão impactadas pela graça de Deus. O pecado não terá mais vez sobre a nossa vida. Quem não quer nada mais com Deus, quem não quer mais nada com o Senhor, não consegue caminhar. Você já percebeu isso?
que as pessoas que não amam a Deus não conseguem andar com você? Quem não ama a Deus não consegue andar com você. Quem não honra a Deus não consegue caminhar com você, porque é impossível você conseguir viver entre dois pensamentos ou ter práticas com quem não consegue se relacionar com Deus. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, ou ele te mata ou ele sai fora. Foi o que aconteceu. Abel dedicou a vida inteira honrando ao Senhor, cultivando os seus animais e dizendo: olha, esse animal vai vir para uma oferta ao Senhor, ele vai honrar o Senhor, ele vai vir para... E Caim olhando, Caim só olhando, observando: deixa ele achando que vai acontecer. É por isso que nós precisamos de ter e entender que temos de fugir de más companhias, para entendermos aonde Deus quer nos levar. Deus está propagando, está te colocando nessa noite, está te dando uma direção, uma diretriz nessa noite, dizendo para você: olha, se envolva com as coisas do reino, se envolva com o reino dos céus, se envolva com a palavra que eu tenho para você, se envolva com o destino profético que eu tenho para a tua vida, que te levará ao propósito eterno de Deus. Terceiro segredo: deixe um legado de justiça, devoção e retidão a Deus. Foi o que aconteceu com Abel. O seu legado falou muito mais alto do que a herança que ele poderia deixar. Legado fala sobre os conceitos que eu deixo para a posteridade. O legado não se acaba com o tempo. O legado não se dissipa num patrimônio. O legado não se acaba numa discussão de herança. O legado perpetua eternamente. O legado fala depois da morte. Foi o que aconteceu lá, que nós lemos lá em Hebreus 11, que a oferta de Abel, mesmo depois de morto, ainda falava. A oferta de Abel, mesmo depois de morto, ainda falava. Sabe como é que é o nome disso? Legado. E o seu legado ninguém tira. O seu legado construído em Deus ninguém arranca. A sua herança pode ser tomada num processo judicial, a sua herança pode ser discutida entre os herdeiros, a sua herança pode ser quebrada, pode ser anulada, pode ser desconsiderada, ou você pode perder, pode deteriorar, mas o seu legado permanecerá eternamente. Mas como eu construo um legado, pastor? Esse é o X da questão, e essa é a pergunta que eu faço para você. Qual tem sido o legado que você tem construído diante de Deus? Qual tem sido o legado que você tem deixado para os seus filhos? Qual tem sido o legado que você tem deixado para esta geração, para esta cidade, para este bairro, para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua família? O problema é qual tem sido o legado. Será que vão lembrar de você depois da morte como o quê? Como caloteiro, como mal pagador, como mentiroso, como sem vergonha, mau caráter? Ou será que vão lembrar de você como um homem justo, como um homem reto, como um homem íntegro, como uma mulher que dedicava a sua vida no altar do Senhor? Eu estava vendo essa semana, eu gosto muito de assistir esses documentários, e eu estava vendo a história da missionária Frida Wring. Ela foi uma das fundadoras da Assembleia de Deus, junto com o seu esposo, o Gunnar Fring. Era Daniel Berg e Gunnar Fring, eram os dois missionários que vieram da Suécia em 1910. Olha só, naquela época, receberam uma direção de Deus, caíram em Belém do Pará, estruturaram a igreja, a raiz do pentecostalismo no Brasil, até que depois que faleceu Gunnar Fring, o que aconteceu com a esposa? A esposa tentou
dar continuidade no que o marido estava fazendo, nas práticas da pregação, do evangelismo, da intercessão, da dedicação. Era uma mulher que escrevia, que era dedicada, que honrava o Senhor, que orava, que servia no altar do Senhor com toda a integridade da sua vida. Sabe o que fizeram contra ela? Colocaram ela no final da sua vida dentro de um hospício e alegaram que ela estava ficando doida, pastora. E ela faleceu dentro de um hospício para que ela não cumprisse o chamado dela. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que o que mais falou, o que mais ressoou em toda a história da Frida foi que o que ela construiu no tempo em que ela estava em vida perpetuou, mesmo depois que ela foi aprisionada e mesmo depois da sua morte. Ninguém hoje olha para a história de Frida Wing e fala: ela era uma louca, ela era uma desmiolada, ela era uma mulher que foi aprisionada depois que o marido morreu, colocou ela no hospício e ela morreu dentro do hospício. Não, a história que ficou fixada de Frida era que Frida era uma mulher dedicada no altar de Deus, uma mulher que honrava o Senhor, uma mulher que era justa, uma mulher que honrava o altar do Senhor. Sabe o que ela já tinha perpetuado, Dão? Um legado. Ela já tinha deixado um legado. Legado, você não precisa de esperar a morte. É diferente da herança. A herança você só toma posse depois da morte. Os advogados de plantão já sabem, né, Bárbara? O famoso direito de Saizine, só se toma posse da herança depois da morte. Bateu as botas, abre-se então ali a parte dos herdeiros, o direito à herança. Antes disso, você não precisa da herança, mesmo sendo herdeiro de tudo. Você não necessita. Mas o legado, você constrói todos os dias no teu secreto com o Pai. O teu legado você constrói com uma vida de relacionamento com Deus. O teu legado você constrói com o seu jejum, com a sua oração, com a sua dedicação. O seu legado você consolida todos os dias no altar do Senhor, na presença do Senhor. Você dedica um legado diante de Deus rotineiramente. São todos os dias que o Pai te procura, são todos os dias que você tem a oportunidade para poder configurar o teu legado dentro da sua casa, no teu trabalho, com os teus filhos, com o teu esposo, para que mesmo depois da sua morte, ainda a sua voz continue ecoando por onde você passou. Guarde isso. Abel descobriu que poderia fazer muito mais do que uma oferta. Ele deixou um memorial diante de Deus. Olha que interessante. Ele construiu um memorial diante de Deus. Para o sacrifício, olha o que foi necessário para que ele fizesse o sacrifício a Deus. Ele precisou primeiro de apresentar um novilho. O novilho já fazia a representação do Cristo. O Cristo ressurreto. Ou seja, Abel já predizia, já falava a respeito do Cristo lá em Gênesis. Depois, a segunda coisa, pastor Célio, que ele precisou de levar foi levantar um altar para oferecer o sacrifício. O altar significa aquilo que eu edifico no secreto com Deus, aquilo que eu edifico no meu relacionamento com o Pai. Terceira coisa, para o sacrifício foi necessário preparar as lenhas. A lenha fala a respeito do meu esforço. É por isso que no livro de Ageu fala a respeito disso. Subi ao monte, trazei madeira, Ageu 2, edificai a casa, e dela eu me alegrarei. Fala a respeito do nosso esforço. Pastor, está chovendo, esforça. Está difícil, está doente, eu não tenho dinheiro na conta, eu não sei o que fazer, esforça. O céu é conquistado à força.
O reino de Deus é conquistado à força. É fácil? Não, não é. Se for, eu vou estar pregando para você um evangelho mentiroso. Se eu falar para você, vem para Jesus que a sua vida vai melhorar, vai nada, isso é babaquice. Agora viver com Cristo é levar a sua lenha todos os dias ao monte. Eu estou subindo ao monte, mas eu estou levando a minha lenha. Eu estou subindo ao monte, mas eu estou me esforçando. Foi por isso que Josué, quando foi assumir, olha só que está me vindo à mente agora, não. Josué, quando foi assumir o povo, dona Maria, quando foi assumir o povo, a primeira coisa que ele foi dizer, foi buscar o Senhor. Deus falou para ele assim, olha, começa assim em Josué capítulo 1, fala, olha, o meu servo Moisés morreu. Já começa assim, olha, imagina o impacto. Moisés, um grande estatista, um homem de Deus, aquele que dirigiu o povo no deserto. Na época já se cogitava 4 milhões de pessoas no meio do deserto. Deus trouxe uma palavra para Josué. Josué, você vai levar e vai conduzir o meu povo até a Canaã. Imagina um baque. O impacto que ele sofreu, por no mínimo 3 vezes, se você analisar do capítulo 1 até o capítulo 3, Deus fala para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Sabe o que Deus estava falando para Josué? Falando, Josué, não desanima não. Sabe por quê? Porque vão se levantar contra você, mas você precisa de se esforçar. Sabe o que vai fazer? A tristeza, a angústia, a frieza vai bater na sua porta, mas você precisa se animar. Esforça-te porque eu sou contigo. Esforça-te e não te desanimes. As coisas vão estar meio bagunçadas. Sabe o que vai acontecer, Josué? Em 2020 vai bater uma pandemia, muita gente vai morrer, as portas vão fechar, a coisa vai ficar feia, mas não desanime. Esforça-te que eu sou contigo. A palavra de Deus sempre nos traz orientação, dizendo, esforça-te, carrega a lenha. Te machucaram, lançaram palavra contra você, deduziram contra você, tentaram te paralisar, te bloquear. Ei, carrega a lenha, põe ela nas costas e sobe o monte. Carrega e vai subir no monte. Está pesado, Jesus, anima-te. Você já vai construir um altar de sacrifício. O altar de sacrifício estava sendo construído. E para finalizar, e aqui eu encerro, a última coisa que precisou, depois de ter apresentado o novilho, levantado um altar, preparado as lenhas, ele ateou fogo. Fogo representa aquilo que consome. E a única coisa que nos consome, que nos traz direção, é a presença do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que aquece o nosso coração. É o Espírito Santo que nos dá destino. É o Espírito Santo que nos leva a lugares que talvez nós por nós mesmos não iríamos. É o Espírito Santo com fogo que incendeia a nossa alma, que nos faz estarmos de pé, que nos faz permanecer no lugar seguro, mesmo estando em meio às dificuldades e às tribulações. É o fogo do Espírito que queima na nossa alma, que vai incendiando, e esse fogo vai queimando o novilho, e a fumaça vai subindo como um aroma suave diante de Deus, recebendo a nossa adoração, recebendo a nossa oferta diante da presença do Senhor. Portanto, não deixe o fogo do Espírito. É por isso que 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 17 fala a respeito disso. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. É o Espírito Santo que vai nos aquecer no dia frio. É o Espírito Santo que vai queimar a oferta nossa de sacrifício para gerar uma adoração suave diante do Pai. Aleluia, levante as suas mãos aos céus.
Faça nesse momento a sua adoração chegar diante de Deus. A sua oferta de sacrifício nessa noite, ela precisa de ser conhecida diante dos céus. Aleluia! Recebe, Senhor, a oferta de sacrifício da tua igreja. Recebe a oferta, Senhor, como recebestes a oferta de Abel, de um coração sincero, de um coração íntegro, de um coração justo diante da tua presença. Se coloque de pé nesse momento, eu quero orar por você.